Olha, eu preciso te contar uma coisa que está acontecendo agora, neste exato momento, e que vai mudar completamente a forma como você lida com dinheiro no Brasil. E o mais assustador? A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que está vindo por aí. Eu estou falando do Drex, o real digital brasileiro. E antes que você pense, isso não vai me afetar, deixa eu te explicar uma coisa. Isso vai afetar absolutamente tudo na sua vida financeira, desde a forma como você recebe seu salário, até como você paga suas contas, investe seu dinheiro e até como você vai conseguir economizar. E não estou falando de um futuro distante, não. Isso está acontecendo agora. Os testes já começaram, as instituições financeiras já estão se adaptando e você precisa entender isso antes que seja tarde demais. Sabe aquele momento em que você olha para trás e pensa: caramba, eu deveria ter prestado atenção quando isso começou? Foi assim com o Pix, que muita gente ignorou no começo e hoje não consegue mais viver sem. Foi assim com as criptomoedas, que muita gente achou que era só moda e hoje movimentam trilhões no mundo inteiro. E vai ser exatamente assim com o Drex. A diferença é que desta vez eu estou aqui para te avisar antes, para você não ser pego de surpresa, para você entender exatamente o que está acontecendo e, mais importante ainda, como você pode usar isso a seu favor em vez de ser apenas mais um perdido na multidão tentando entender depois que todo mundo já saiu na frente. Então vamos começar do começo, porque eu sei que tem muita informação confusa por aí. O Drex é basicamente a moeda digital oficial do Brasil, emitida e controlada pelo Banco Central. E aqui vai a primeira coisa crucial que você precisa entender. Isso não é Bitcoin, não é criptomoeda no sentido tradicional. E não é aquela moeda de internet que fica subindo e descendo de preço todo dia, deixando as pessoas ricas ou quebradas. O Drex é o real brasileiro mesmo, aquele mesmo que você tem na carteira, só que em versão totalmente digital e com uma tecnologia por trás que vai permitir coisas que hoje em dia parecem impossíveis ou extremamente complicadas. Um Drex vai valer sempre R$1, então não tem essa história de especulação de preço, de ficar esperando valorizar para vender. É literalmente o real que você conhece, só que turbinado com tecnologia blockchain. E olha só que interessante. O Banco Central não acordou um dia e decidiu criar isso porque achou legal. Existe uma razão muito específica e muito inteligente por trás dessa decisão. Hoje em dia, quando você faz uma transferência bancária comum, aquele dinheiro passa por uma infinidade de intermediários. Tem o seu banco, tem o banco do destinatário, tem as câmaras de compensação, tem um monte de sistema rodando por trás para fazer aquele dinheiro sair da sua conta e chegar na conta de outra pessoa. E cada um desses intermediários cobra uma taxa, cada um desses sistemas demora um tempo, e cada um desses processos adiciona complexidade e custo à operação. Com o Drex, a ideia é que você consiga fazer transações financeiras diretamente, sem precisar de tantos intermediários, de forma instantânea e com custos muito menores. É como se fosse o Pix, mas levado para um nível completamente diferente de possibilidades. Mas espera que fica ainda mais interessante. Você já tentou fazer alguma operação financeira mais complexa? Tipo comprar um imóvel, investir em alguns tipos de aplicações, fazer operações com câmbio internacional. Provavelmente você descobriu que é uma burocracia enorme, um monte de papel, um monte de etapa, um monte de gente envolvida, e muitas vezes você fica semanas esperando as coisas acontecerem. Agora imagina se tudo isso pudesse acontecer em questão de segundos ou minutos, de forma automática, com tudo registrado de forma segura e transparente, sem você precisar ficar correndo atrás de papel, de assinatura, de autenticação. Essa é a promessa do Drex, e não é promessa vaga de vendedor de curso não, viu? Os testes do piloto já começaram com várias instituições financeiras brasileiras, e os resultados estão mostrando que isso realmente funciona. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso pode mudar sua vida. Imagina que você quer investir em um título do Tesouro Direto, em uma ação na bolsa e em um fundo imobiliário, tudo no mesmo dia. Hoje você precisa transferir dinheiro para a corretora, esperar compensar, fazer cada operação separadamente, cada uma com suas burocracias e custos. Com o Drex e os contratos inteligentes que vão rodar nessa rede, você poderia programar tudo isso para acontecer automaticamente quando certas condições forem atendidas. Tipo assim, quando meu salário cair, automaticamente 10% vai para esse investimento, 15% para aquele outro, e o resto fica disponível para meus gastos do mês. E isso tudo acontece instantaneamente, de forma segura, sem você precisar fazer nada manualmente. E aqui vai uma coisa que vai explodir sua cabeça. Você sabe aquele problema de receber pagamento de fora do Brasil? Qualquer freelancer, qualquer empresário que trabalha com exportação, qualquer pessoa que recebe dinheiro do exterior, conhece o pesadelo que é. As taxas são absurdas, a demora é enorme e você perde dinheiro tanto na conversão quanto nas tarifas bancárias.
Com o Drex conectado às moedas digitais de outros países, que também estão desenvolvendo seus próprios sistemas, as transferências internacionais podem se tornar tão simples quanto um Pix, só que cruzando fronteiras. Imagina você recebendo um pagamento dos Estados Unidos e esse dinheiro caindo na sua conta em real, instantaneamente com taxas mínimas. E isso deixa de ser ficção científica e passa a ser realidade muito em breve. Mas agora vem a parte que muita gente não está falando, e que eu preciso ser honesto com você. Nem tudo são flores. Toda tecnologia nova traz mudanças, e mudanças sempre trazem desafios. Uma das maiores discussões em torno do Drex é sobre privacidade. Como essa moeda é totalmente digital e rastreável, existe teoricamente a possibilidade de todas as suas transações serem monitoradas. Agora calma, antes de você entrar em pânico, deixa eu explicar. O Banco Central já deixou claro que a privacidade dos usuários será respeitada e que existe toda uma arquitetura de segurança sendo desenvolvida para garantir isso. Mas é inegável que esse é um ponto de atenção. É algo que a sociedade precisa discutir e fiscalizar para garantir que essa tecnologia seja usada para o bem e não para controle excessivo. Outra coisa que preocupa algumas pessoas é a questão da inclusão digital. Se o dinheiro se torna totalmente digital, o que acontece com aquelas pessoas que não têm acesso a smartphones, internet ou conhecimento tecnológico? Essa é uma preocupação válida e importante. A boa notícia é que o Drex não vai substituir o dinheiro físico de uma hora para outra. Ele vai coexistir com as cédulas e moedas por um bom tempo, permitindo que as pessoas façam essa transição no seu próprio ritmo. E olha, se a gente for parar para pensar, o Pix também causou receio no começo, e hoje até minha avó de 80 anos usa Pix tranquilamente. A tecnologia, quando bem implementada e com suporte adequado, tende a se democratizar mais rápido do que a gente imagina. Agora, deixa eu te contar sobre as oportunidades que isso abre, principalmente para quem está prestando atenção agora. Primeiro, educação financeira. Quem entender como o Drex funciona, quem souber explicar isso para outras pessoas, quem conseguir ajudar empresas e indivíduos a se adaptarem a essa nova realidade, vai ter uma vantagem competitiva enorme. É como aconteceu com especialistas em marketing digital quando a internet explodiu, ou com especialistas em Pix quando ele foi lançado. Os primeiros a dominarem o assunto saem na frente. Segundo, oportunidades de negócio. Vão surgir milhares de aplicações, serviços e produtos baseados na tecnologia do Drex. Desenvolvedores de software, empresas de tecnologia financeira, consultores financeiros, todos vão precisar se adaptar e vão surgir nichos completamente novos de mercado. E aqui vai algo que pouquíssima gente está falando. O Drex vai revolucionar completamente o mercado de investimentos para o pequeno investidor. Sabe aqueles investimentos que hoje só estão disponíveis para quem tem muito dinheiro? Tipo fundos exclusivos, operações estruturadas, certos tipos de renda fixa mais sofisticados. Com a tokenização de ativos usando a infraestrutura do Drex, muitos desses investimentos podem ser fracionados e se tornar acessíveis para pessoas comuns. Imagina você poder comprar uma fração de um imóvel comercial em São Paulo, receber aluguel proporcional todo mês e poder vender essa fração quando quiser, tudo de forma simples e digital. Ou investir em projetos de infraestrutura, em recebíveis de grandes empresas, em coisas que hoje simplesmente não estão ao seu alcance. Isso não é exagero, isso está nos planos do projeto piloto que já está rodando. Vou te dar mais um exemplo concreto que já está sendo testado. Financiamento de veículos usando Drex. Imagina que você quer comprar um carro financiado. Com o sistema atual, você tem que ir ao banco, fazer um monte de cadastro, esperar análise de crédito, assinar 1000 documentos, e só depois de uns dias você descobre se foi aprovado e consegue finalizar a compra. No piloto do Drex, já estão testando um processo onde tudo isso acontece em questão de minutos através de contratos inteligentes. Você escolhe o carro, preenche suas informações, o sistema analisa automaticamente seu crédito consultando suas informações de forma segura, aprova ou reprova na hora. E se aprovado, o contrato é estabelecido digitalmente com todas as garantias necessárias. O pagamento para a concessionária é liberado instantaneamente e o carro já pode ser seu no mesmo dia. Isso já está funcionando nos testes. Não é teoria, é prática. E olha que interessante. A eficiência disso tudo não beneficia só você, consumidor. As empresas também ganham, e quando as empresas ganham eficiência, elas podem reduzir custos e repassar isso para os preços. Menos burocracia significa menos gente trabalhando só para processar papelada, significa menos tempo perdido, significa menos erros humanos, e no final das contas, todo mundo sai ganhando. Um estudo recente estimou que a adoção plena do Drex poderia economizar bilhões de reais por ano só em custos operacionais do sistema financeiro brasileiro. Bilhões!
Deixa isso afundar por um segundo. Esse dinheiro que hoje é gasto mantendo sistemas ineficientes poderia ser investido em inovação, em redução de tarifas, em melhores produtos financeiros. Agora, eu sei que você deve estar se perguntando, quando isso vai de fato acontecer? Quando eu vou poder usar o Drex no meu dia a dia? A resposta honesta é que ninguém tem uma data exata ainda, mas todas as indicações apontam para 2026 como o ano em que isso começa a se tornar realidade para o público geral. O Banco Central está sendo cuidadoso, fazendo testes extensivos, garantindo que quando o sistema for lançado para todo mundo, ele esteja maduro, seguro e funcionando perfeitamente. E isso é bom. Melhor esperar mais um pouco e ter um sistema robusto do que ter algo que seja lançado às pressas e dê problema. Mas mesmo que o lançamento oficial demore um pouco mais, as instituições financeiras, as grandes empresas, elas já estão se preparando agora. E você também deveria estar. Sabe o que mais me fascina nisso tudo? É que o Brasil está sendo pioneiro em algumas dessas tecnologias. A gente já foi pioneiro com o Pix, que virou referência mundial de sistema de pagamentos instantâneos. Agora, com o Drex, a gente tem a chance de estar novamente na vanguarda da inovação financeira global. Outros países estão observando o que o Brasil está fazendo, estão estudando nossos modelos, estão vendo como a gente implementa isso. E isso abre portas, abre oportunidades de cooperação internacional, de negócios globais, de posicionar o Brasil como um hub de inovação financeira. Isso é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. A gente precisa fazer isso direito. Agora deixa eu te dar algumas dicas práticas de como você pode se preparar para essa realidade que está chegando. Primeira coisa, comece a se educar sobre o assunto. Não precisa virar um especialista técnico em blockchain, mas entender os conceitos básicos, entender como funcionam contratos inteligentes, entender a lógica por trás das moedas digitais de bancos centrais. Tem conteúdo gratuito de qualidade disponível. O próprio Banco Central tem material educativo sobre o Drex. Segunda coisa, fique de olho nas atualizações do seu banco e das suas instituições financeiras. Quando eles começarem a oferecer serviços integrados com o Drex, experimente, teste, familiarize-se com a tecnologia. Terceira coisa, se você é empresário ou empreendedor, comece a pensar em como seu negócio pode se beneficiar dessa tecnologia. Talvez existam processos que podem ser automatizados, talvez existam novos produtos que você pode oferecer, talvez existam custos que você pode reduzir. E aqui vai uma realidade que pode parecer dura, mas que precisa ser dita. Quem não se adaptar a essas mudanças vai ficar para trás. Assim como hoje em dia é praticamente impossível fazer negócios sem aceitar Pix, em alguns anos vai ser muito difícil competir sem estar integrado ao ecossistema do Drex. Não estou dizendo isso para assustar, estou dizendo para motivar. Você ainda tem tempo de se preparar, de aprender, de se posicionar. Mas esse tempo não é infinito. As mudanças estão acontecendo agora, e quanto antes você embarcar nessa onda, melhor posicionado você vai estar. Uma coisa que eu acho importante destacar também é o papel da segurança em tudo isso. Com tecnologia blockchain, cada transação é registrada de forma permanente e imutável. Isso significa que é muito mais difícil ter fraude, é muito mais difícil ter erro não detectado, é muito mais fácil auditar e verificar tudo. Para você, consumidor, isso significa mais proteção. Para as empresas, significa mais confiança. Para o governo, significa menos sonegação e mais transparência. Claro que nenhum sistema é 100% à prova de falhas, mas a tecnologia por trás do Drex é significativamente mais segura do que muitos dos sistemas que usamos hoje. Outra aplicação fascinante que está sendo explorada é a dos programas de fidelidade e benefícios sociais. Imagina receber seu vale-refeição, vale-transporte ou até benefícios do governo como Bolsa Família diretamente em Drex, de forma que esse dinheiro só possa ser usado para os fins específicos para os quais foi destinado, mas sem burocracia, sem cartão físico, sem possibilidade de desvio. Isso aumenta a eficiência dos programas sociais, reduz fraudes e garante que o dinheiro chegue realmente a quem precisa. É uma aplicação que pode transformar políticas públicas no Brasil. Então, recapitulando tudo que a gente conversou aqui. O Drex é o real digital brasileiro, uma moeda emitida pelo Banco Central que vai permitir transações mais rápidas, mais baratas e mais eficientes. Ele abre portas para contratos inteligentes, tokenização de ativos e uma infinidade de novas possibilidades financeiras. Não é criptomoeda especulativa, é a moeda oficial do país em versão digital. Os testes já estão acontecendo, o lançamento está próximo, e quem se preparar agora vai ter vantagem competitiva enorme. Existem desafios principalmente relacionados à privacidade e inclusão digital, mas esses desafios estão sendo endereçados. As oportunidades são imensas, tanto para consumidores quanto para empresas e investidores. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia o Drex? Está animado com essas mudanças ou preocupado?
Como você acha que isso vai impactar sua vida financeira? Desce aqui nos comentários e me conta, porque eu quero muito saber sua opinião sobre isso. E se você tem dúvidas específicas, deixa também que eu vou responder e a gente constrói esse conhecimento junto. Ah, e se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que está vindo por aí, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, porque isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo educativo e importante precisa chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal Crocodilo Financeiro, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo informações sobre o Drex, conforme as novidades forem surgindo. Isso aqui não é modinha passageira, é o futuro do dinheiro no Brasil, e você precisa estar por dentro de tudo. A revolução financeira já começou, e ela tem nome: Drex. A questão não é se você vai ser impactado, porque você vai. A questão é se você vai estar preparado quando isso acontecer. E eu espero que depois desse vídeo, você esteja um passo mais perto de estar pronto para essa nova era. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá fica esperto e continua estudando sobre isso. Um abraço!